Nesse vídeo nós vamos fazer algumas correções do exercício que foi enviado até vocês, né? Esse vídeo é para alunos do nono ano que trabalham comigo utilizando o livro Way to English. Então nós vamos fazer aqui a correção de alguns exercícios que foram enviados para vocês, né? Algumas orientações foram mandadas, imagino que vocês já tenham feito e estão aqui agora checando a correção. Bom, a primeira parte da nossa correção vai com um texto que está na página 10, né? Tem um texto lá falando sobre a língua inglesa, dividida ali em três partes, né? Primeiro fala do American English, né? O inglês falado na América, né? Nos Estados Unidos. Nós temos aqui a influência do Império e English Around the World, o inglês pelo mundo. Bom, para você responder isso aqui, obviamente você poderia ter alguma dificuldade com algum vocabulário e tal, mas basicamente olhando nas perguntas você encontra onde as respostas estão. Então vamos começar aqui. Deixa eu pegar aqui meu apontador. Tá. Então a primeira pergunta, ó, where and when. Aqui já está respondido, né? Isso aqui é do meu livro. Where and when. Então, where, onde e quando. Onde e quando o quê? Was the first permanent English speaking colony established. Então aqui, ó, onde que foi, onde e quando a primeira colônia inglesa, né, a primeira colônia falante de inglês foi estabelecida. A resposta na América do Norte em 1600. Como que a gente encontra isso? Aqui, ó, até marquei aqui de purple. The first permanent English speaking colony was established in North America in the early 1600s. Então aqui, ó, tá vendo? A pergunta lá, né? Você olhando na pergunta, você encontra aqui no texto. Parte do que está escrito aqui está na pergunta. Então você só precisava responder where and when. Onde, né? E quando. Então aqui, ó. A primeira foi North America, onde, e a data no início ali de 1600. Ok? Então essa é a primeira. A letra B. What happened to the forms of English developed by Americans? Então o que aconteceu com a forma do inglês desenvolvido pelos americanos? Então aqui a resposta, ó, que difere de inúmeras formas, né, da forma falada lá nas Ilhas Britânicas. Onde a gente vai encontrar isso? Aqui, ó. Então aqui os americanos desenvolveram, né, uma forma de inglês que, tá vendo? Difere em inúmeras formas da forma como a língua é falada lá nas Ilhas Britânicas. Então tá vendo aqui, ó, no texto você encontra, sempre na pergunta você encontra partes do texto. Sempre nesse tipo de pergunta você encontra partes do texto, né? Então, só você vir, olhar na pergunta, ver onde está no texto que você encontra a resposta. A letra C, né? Durante o período do colonialismo britânico, né? Which countries was English established as the dominant language? Então, em qual país o inglês foi estabelecido como a língua oficial, como a língua dominante? A resposta na Austrália e na Nova Zelândia, Austrália e New Zealand. Aí a gente vai ver aqui, ó, que é na Austrália, Nova Zelândia, né? Que fala que os colonos europeus superaram lá em número, né, os habitantes nativos da região. Então, por isso, English was established. Então, o inglês foi estabelecido como a língua dominante, porque o número de europeus, né, de colonos europeus, passou o número de nativos da região. Então a resposta é essa, Austrália e Nova Zelândia. During British colonialism, então durante o colonialismo britânico, qual país o inglês foi imposto como uma linguagem administrativa e quem falava inglês como segunda língua? A resposta aqui, Índia e
África. Foram os dois países. E quem falava inglês como segunda língua? População local. Então vamos aqui. Aqui, ó. Na Índia e na África, no entanto, né? Apesar de séculos de colonização, de domínio, né? English, que é o inglês, foi imposto como a língua administrativa, ok? Então, onde que o inglês foi imposto como essa língua administrativa? Na Índia e na África. Mas, em muitos casos, como a segunda língua da população local. Então, para questões oficiais usava-se inglês, mas a população utilizava a língua que eles já usavam antes da chegada ali dos ingleses. Isso lembra um pouco algo dito no vídeo anterior sobre a história lá da língua inglesa, né? Em que houve um período em que os ingleses foram dominados lá pelos normandos, né? E por questões administrativas falava-se francês, mas a população, né, boa parte da população não tinha o domínio do francês e falava inglês. Vamos lá para a próxima pergunta. Em qual país, até recentemente, spelling, a grafia, né, a forma de escrita, ela tinha que aderir às convenções do inglês britânico? Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. Então aqui, ó, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul, né, o inglês lá desenvolveu, ficou diferente até do inglês britânico. No entanto, mantiveram-se alguns vínculos, né, vínculos políticos e culturais, e as regras de escrita, né, as regras de grafia, elas tinham que seguir as convenções do inglês britânico, eles não tinham essa autonomia. Então, os países onde isso ocorria, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. Então, é basicamente isso, para se responder o texto, né? O texto falava aqui do inglês americano, né? Falava das diferenças, né? Que a forma como eles começaram a falar era diferente de como se falava nas Ilhas Britânicas, e aqui menciona especificamente o caso dos R's na língua inglesa, R depois de vogal, que ele tem uma pronúncia um pouco distinta do que se fala ali nas Ilhas Britânicas, né? O R é um pouco mais puxado lá nos Estados Unidos do que nas Ilhas Britânicas. Aqui eu abri o dicionário para mostrar, né, um pouquinho dessa distinção, né? Peguei aqui a palavra start, né? E aqui no microfonezinho vermelho vai ter a pronúncia britânica e no microfone azul vai ter a pronúncia dos Estados Unidos. Repare. Start. Deixa eu aumentar um pouquinho minha caixa de som. Start. E agora a pronúncia dos Estados Unidos. Start. De novo. Start. Start. Notou que o R é um pouco mais forte, né? Você ouve melhor o R. Start. Como se fala nos Estados Unidos. E na forma do inglês britânico. Start. O R é um pouco menos imperceptível para a gente. Então, pausa aqui. Bom, voltando. Então, isso é o que dizia a primeira parte aqui do texto. A segunda parte falava da influência do Império Britânico, né? De que países como Austrália e Nova Zelândia, o número de colonos acabou sendo maior do que o número de nativas que já estavam lá, então o inglês acabou se consolidando como língua, né? Em países como Índia e em países da África, né? O inglês acabou sendo imposto ali como a língua administrativa, como a língua oficial, mas a população, no geral, falava inglês como segunda língua e continuava utilizando ali a sua língua, a língua que já utilizavam antes. Por fim, fala do inglês ao redor do mundo, né? Cita aqui a Austrália, Nova Zelândia e África do Sul, que evoluiu na sua própria forma de falar o inglês, mas que até pouco tempo ainda estavam presos a normas britânicas em relação à escrita.
E aqui já corrigimos o texto, né? Aqui temos uma outra parte. Essa sessão apresenta estratégias de aprendizagem de leitura que vão ajudar você a se sentir mais confiante para realizar as atividades propostas ao longo do livro. Aqui um lembrete, né? Temos que adaptar 2020 para isso, né? Não escreva no seu livro. Até então a gente fazia as atividades no livro, agora não mais, o livro tem que ser devolvido no final do ano. Então a gente vai ler aqui a tirinha, né? A gente tem uma pessoa que está olhando no celular e ela está lendo essa mensagem aqui, ó. Hey, just wanted to say... E aqui tem 2 pontinhos e esse tracinho aqui, ó. E aí ela comenta que é uma mensagem ambígua, né? E ela fica na dúvida, como responder? E aí ela menciona como que ela poderia responder. A primeira opção dela é isso aqui, ó. Smiley face, que seria isso aqui, ó. Na verdade isso aqui é um emoji, né, que eu coloquei, mas ela faz aqui como que seria mandar essa carinha sorrindo. Seria aqui 2 pontinhos, um tracinho, né? E ela acaba fazendo com o próprio rosto. Aí ela fala depois, how about a winking face? Winking face em emoji seria isso aqui, né? Que é piscando, né? Por fim, ela... Ou then open-mouthed, laughing-faced, que seria um open-mouthed, então seria a boca aberta, né? Laughing-face, então seria um rosto rindo com a boca aberta. Aí ela pergunta se seria exagero, né? E por fim ela fala, I can't believe this. I'm fixing my face for a text. Então ela diz, nossa, não consigo acreditar. Eu estou ajustando, né, o meu rosto no formato para poder mandar a mensagem de texto. Ela estava fazendo com o rosto da mesma forma que ela faria ali no desenho. Ok. E aí, aqui os exemplos, né? Smiley face, winking, como que seria open-mouthed laughing face. Tá, e aí vamos lá para as perguntas, né? Answer the question below in your notebook. Então a primeira, what is the girl doing? O que ela está fazendo? Então algumas respostas aqui, ó. Aqui no livro de resposta vem sugerindo, né? She's texting. Então esse text é você mandar mensagem de texto, tá? Então ela está mandando, olha o ing aqui, né? A ação acontecer no momento da fala. Ela está mandando mensagem de texto. Ou she's using her cell phone. Essas duas opções aqui são válidas como resposta. What is the message written by Gus? A pessoa que mandou a mensagem para ela. É só copiar a mensagem. A mensagem é essa. Hey, just wanted to say. E aí ele colocou aqui, ó, essa linguagem aqui, né? Essa linguagem diferente de símbolo, né? Colocou aqui 2 pontinhos, um tracinho e tal. E aqui, according to the girl, does the text from Gus have a clear meaning? Então, de acordo com a garota, a mensagem do Gus, ela tem um sentido, meaning, clear, claro. No, it doesn't. Não tem, né? Você pode colocar também que é ambiguous. Is it difficult for the girl to respond to the text from Gus? É difícil para ela responder? Yes, it is. Why? Por quê? Aqui, resposta pessoal. Uma sugestão você pode colocar because she's not sure what he means. Né? Ela não tem certeza do que ele quer dizer. Or because she's not sure how can he react. Ok? Ou how he can react. Né? Como ele pode reagir. Aqui, inverter aqui, colocar o he aqui antes. How he can react. Como que ele pode reagir com a mensagem? Aqui algumas opções, pode ser alguma outra coisa também. E aqui no número 2, né, ligar as colunas, né? Então aqui você tinha esse desenhozinho aqui, né? 2 pontinhos aqui, mais isso que parece um rosto, né? Virado de lado, parece um rosto sorrindo, né? E a resposta para isso aqui era simple smiley face. Como sabemos disso, é o que ela mencionou ali, ó. Aqui, ó. Smiley face, que é 2 pontinhos, tracinho.
Depois a gente tinha aqui, ó, esse segundo aqui, esse terceiro, aliás, que era winking face, né? Que é aquela que está piscando. E o último aqui seria esse primeiro aqui, ó, an open mouth laughing face, que é esse símbolozinho da boca aberta, né, rindo. Ok, são essas linguagens novas aí que as pessoas utilizam para se comunicar. Tenho certeza que vocês conhecem bastante isso e utilizam bastante. E aqui ele fala qual fragmento do texto contém humor. Escolha A ou B. Write the answer in your notebook. Escrever ele no seu caderno a resposta. Para você fazer isso aqui, seria interessante que você copiasse também aqui as perguntas, né, no seu caderno e colocasse as respostas embaixo. Tá? Nesse tipo de atividade aqui seria bom você fazer isso para ficar mais organizado. E aqui, onde que contém humor? Na letra A ela está dizendo que é uma mensagem ambígua, né? Não tem humor nisso. E aqui quando ela fala I'm fixing my face, ela está meio que ajustando o rosto para a forma da mensagem que ela quer mandar. Esse é o humor, né, na historinha. Ela fala, eu quero mandar... Ela quer mandar aqui um rosto sorrindo, ou ela quer mandar um piscadinho, e aí ela modela o rosto dela de acordo com a mensagem que ela vai mandar. Isso é a parte humorística no negócio. E a número 4, quando ela fala I can't believe this, como que a garota se sente, né, nessa situação? Escolha A ou B e escreva a resposta. Como que ela se sente? A resposta é A, né? She's tired of dealing with text messages. Então ela está cansada, tired, de lidar com esse tipo de coisa, com mensagens de texto. E no final, a letra B, she's having fun. Não parece que ela está se divertindo, né? Ela está meio esgotada disso mesmo. Ela até faz uma autocrítica de que ela está modelando o rosto de acordo com as mensagens que ela manda. Bom, sobre essas mensagens de texto, tem essas abreviações, né? Não foi o caso aqui, né? Aqui foi uma tentativa de fazer fazer uma carinha, um desenhozinho, né? Mas existem algumas linguagens que as pessoas utilizam, né? Algumas gírias que as pessoas usam na internet. E aqui tem um próximo aqui, né? Você tem um casal mais velho, ele dizendo I don't understand a word young people say these days. Então ele está dizendo que ele não consegue entender nada do que os jovens falam hoje. E aqui está a moça falando com o rapaz, né? Só que obviamente a brincadeira aqui é colocar aquelas linguagens abreviadas de texto, né, de gírias da internet, como se ela estivesse falando isso. Ok? E aí vem a pergunta, what does the cartoon show? Então, o que ele mostra? Choose the correct items. Então, escolha os itens, né, mais de um correto e escreva a resposta in your notebook. O primeiro deles, né, young people talking in text message language. Então, nós temos jovens falando em linguagens de textos de internet, falando do jeito que você manda aquelas mensagens? Sim. De baixo, young people having a formal conversation in English. Não, eles não estão tendo uma conversa formal em inglês. E aqui uma diferença, né, de geração na linguagem usada por jovens e pessoas mais velhas, sim, a resposta também. As pessoas mais velhas não utilizam esse tipo de linguagem, nem mesmo provavelmente quando estão utilizando ali a internet, mandando mensagens e tal. E aqui no final, can you figure out, você consegue adivinhar, você consegue decifrar what the girl's message is, qual que é a mensagem dela aqui. E aqui, ó, tem a resposta, mas comentando um pouquinho mais sobre o que ela disse lá, né? Olha só. Copiei aqui o que ela fez, depois colocou uma carinha aqui ainda no final. Então, mas vamos lá, a mensagem é o seguinte. Essa primeira aqui, né? Parece até um palavrão em português, mas não. Como que se fala a letra C em inglês? See, que tem o mesmo som desse verbo aqui, ó, que é o verbo ver, see. Como que a gente fala a letra U? You, que tem o mesmo som aqui do pronome você. Então, isso aqui nada mais é que uma abreviação de see you, que significa até mais, né?
E aqui nós vamos ter, aqui está escrito, né? All, aí temos aqui um TXT, que é a abreviação de text, né? Então, text é mandar texto, né? Digitar ali no seu celular, no seu computador, quando você está conversando com alguém virtualmente, né? Então, a letra U, né? Que é o símbolo, a mesma pronúncia de U. E aqui, ó, esse L8R, esse 8 aqui, vai servir aqui para o A, aqui, ó. Layer, L-A, 8, L-A, lay. E a letra R que tem o som de R, então a abreviação para layer. Então basicamente ele disse, até mais, te mando mensagem mais tarde. Foi só isso que foi dito. Aqui alguns exemplos na língua inglesa de linguagem abreviada que as pessoas utilizam aí na internet. E às vezes até na fala, no geral. Primeiro ali o AKA, que significa also known as. Então, também conhecido como. Por exemplo, você vai falar aí do Peter Park. Você fala Peter Park, also known as Spider-Man. Aqui nós temos o BRB, que significa Be Right Back. Aqui é quando você sai do teclado ou sai do seu celular para fazer alguma coisa, você coloca esse BRB, que significa já volto, né? Be Right Back. Estarei de volta. E aqui o OMG, Oh My God, né? Isso aqui muita gente já conhece. E nós temos aqui o LOL, que significa Laugh Out Loud, que é rindo para dedéu. Isso aqui é equivalente ao nosso RSS ou KKKKK que as pessoas utilizam aí para indicar que estão rindo. Ok? Então essa foi a nossa correção. Até a próxima. Stay home, be safe, and see you. Ok? See you. Até mais. See you.